Aí ele, se tinha alguém desabrigado, ele abrigava lá no canto de casa. Tinha sem com fome, ele dava alimento, tirava de casa. Então veio dessa origem, né? Sim. E aí então você começou aqui a desenvolver aqui. Começou o processo de emancipação em 88. Em 88 emancipou. Foi em 88. Tanto que quando eu vim, acho que como eu estava na quarta série lá em Porto Alegre, quando eu vim para cá, eu não sei se o nosso estudo era mais avançado. Aí me fizeram uma bateria de provas e eu botei 10 em tudo. Eu passei de quarta para quinta, no mesmo ano. E aqui só era até quinta, daí no próximo eu já tive que ir lá para São Suci. Até que era o Davi ali mesmo? Era o Davi, mas era do lado dele lá. Onde estava o Júlio hoje, onde era brigada, lembra? Era na frente, ali do lado daquela igreja Brasil para Cristo. Ali eu comecei a estudar. O Davi era uma casa de madeira, um prédiozinho único. Até a quinta série ali. Até a quinta série. Depois nós tínhamos que ir lá para São Suci, que era seguir o ginásio, né? E aí... Ali a gente ia até a oitava, depois já tinha que partir para outra. Eu fui para a Ilha da Pintada. Puxa, uma extinta escola ali da Ilha da Pintada mesmo, para fazer todos os projetos para estudar. E o que entrou primeiro na tua vida, assim? Foi a política? Foi... Como é que se envolveu na política? Foi conselheiro? Então, foi o quê? O ajudante? Como é que chegou isso aí, cara? Então, a política foi no processo de... Já no grupo de jovens, nós já fazíamos a política de ajudar o próximo. Campanhas de agasalho, alimento, campanha de operação de vista. A gente usava o espaço e o grupo, porque já era um grupo político, sem ser político, sem ter partido, nada. Com o processo da emancipação, parte dos jovens entraram também, porque fazia parte, o pessoal da emancipação, eles eram igreja católica, a maioria, na sua grande maioria. Jaime Gonzatti, Hernani, o Couto era dessa igreja que a gente fez o aniversário hoje, comemorou o aniversário. Sim, o seu Couto foi um dos fundadores da igreja que eu acho que tu frequenta. Então esse pessoal, mas tipo, o Couto na época era vereador, constituinte em Guaíba. Nessa época eu era vereador constituinte em Guaíba. Então, aí começou a política. Eu assistia às reuniões, mas não acreditando que emancipava, né? Fiz a campanha do Sim, com a turma minha, né? E aí fomos entrando. Elegemos o companheiro Marginato, foi eleito o guri que liderava, o grupo jovem se elegeu o jovem mais jovem do estado, segundo mais jovem do Brasil, e a gente foi acompanhando o vereador do grupo de jovens, né? E aí entramos, detestava a política, mas a gente foi com o grupo. Boa parte da vida política minha, eu acompanhei o grupo de jovens da igreja. Em que época isso? De 88 até 10, 15 anos para frente. Tem o período que depois eu iniciei no PDT, né? Como primeiro prefeito. Mas não foi o primeiro partido que tu chegou, foi o PDT, porque a gente tinha influência do meu pai do Brizola, brizolismo, então a gente seguia o pai, né? E aqui o primeiro mandato foi do PDT. Sim. Só saímos porque teve 2 anos depois da emancipação, em 90 teve uma dissidência não deu certo, a gente não concordava com as coisas que o prefeito da época fazia, o grupo de jovens era mais radical, mas ia pelo certo, né? Sim, claro. Aí enxergava coisa errada, não aceitava, discordava da situação. Igreja versus governo, tipo assim? Tipo assim, do jeito nosso, nós mais chamavam, nós diziam que nós éramos do PT, ninguém era afiliado, nós éramos do PDT, nós que era o PT dentro do MDB. E foi indo, até que não deu certo. Quando a gente veio para fechar, o presidente estadual da época do partido, do prefeito da época, foi pro lado do prefeito, deixou nós em Sabangu, né? Eu, como era um líder da época também já, eu era presidente da Juventude Socialista do PDT, o primeiro aqui em Eldorado do Sul, né? Aí já estava presidente e fundador da Juventude Socialista do PDT. Socialista do PDT, e é o que isso? O que isso abrange, assim? É a juventude do partido, né? Trabalhando pro partido daí.
por partido, fazendo as mesmas ações sociais que a gente fazia no Só que grupo agora de com o jovens, partido. mais politizado. Na Ah. verdade, nunca a gente deu bola para partido, como eu te falei. Aham. Era grupo de jovens, Independente do partido, tu falou em mas era o fazer. mesmo grupo sempre, não dava Sim. tanta importância para o partido. Aham. A gente apoiava o prefeito, que a gente coisa e aí quando começou as divergências, Sim. rompeu, né? Virou e mexeu, como eu era o líder, a gente tentou salvar o partido na época, né? Fazer com o prefeito acompanhasse as nossas ideias, essa ideologia. Não deu certo. O estadual apoiou o prefeito e deixou nós abrir navios. Aí, como eu era o líder, levantei, pedi desfiliação e a minha turma toda veio em massa desfiliando. Estamos sem partido, vamos voltar tempo. Aí, lógico, vizinho que a gente era do PT, entramos tudo no PT, aquele grupo de jovens da época. Aí foram pro PT. Entramos todos. Que ano isso? Isso deve ser 90, 91. Nessa época o PT estava em alta essa época aí? Não, estava em construção. Construção, era bem sim. difícil ser petista. Ah, é? Difícil, era bem complicado. É. E aí ficou até que época do PT, assim? O PT já faz uns 10 menos, deve ter ficado 20 alguns anos. Ficou muito tempo no PT. Tanto que muitos me conhecem na agenda, se tu vê na agenda de muitos amigos meus, vai estar escrito Carlinhos do PT. É, Carlinhos do PT. Prefeito me chama de Carlinhos do PT, né? Aham. Pra brincar comigo, né? Sim, sim. É E uma- não, mas é o um nome que ficou carimbado. o PT no final de 90 teve muito em alta, PT já né? fazem 10 anos que eu tô no MDB, né? É. O PT teve a alta dele no final de 90 em diante ali, né? Sim, quando a gente entrou. Ah, foi quando? 88 emancipou, Aham. 90, 91 nós já começamos a participar. Quase que na fundação, mas praticamente um pouco É. mais da fundação. Já era novo, Com uns 20 anos no era PT. difícil, sim. Mas fui presidente, fui candidato a vereador, É. fui candidato a vice-prefeito. Chegou alguma coisa, conseguir alguma coisa aí pelo PT, assim, chegar em algum. Adquirir algum espaço, assim, para alguma coisa? Numa Foi difícil. certa vez eu assumi como suplente, como foi agora. Acho que foi nessa data que foi os 50 anos da igreja. Aí eu tive a oportunidade de estar aqui 15 dias e daí fiz muitas ações, movimentei bem a Câmara, né, foi legal, a minha passagem tinha que marcar, né? Sim. Era pouco tempo. E aí daí eu saí para candidato, me botaram candidato de vice-prefeito do MDB, partido que eu pertenço há 10 anos agora. É. Aí já fui para. E por que a saída do PT, assim? Aí daí já foi. Aí Divergência também, divergência divergência interna, interna. Não, Tá, compreendo. não fechou. Com- Mudou, larguei Claro. a política, daí mas nessa parte eu concordo quando dizem que político é mentiroso. Eu minto para minha esposa toda a vida. Quando eu falo na questão de. Eu chego em casa no dia de alguma ação política que deu errado, tipo quando perde a eleição, ou tu não consegue o objetivo político, ele fala, não vou mais, larguei de mão. Me telefonou, chamou, eu já estou indo. Chego primeiro que o telefone desliga na próxima reunião, na próxima campanha. Já é É uma no paixão pelo trabalho político, Porque né? está no sangue. Meu pai já gostava, me falava muito de política pra gente. Uhum. Meu irmão mais velho é político em São Paulo. É de bom família, já político. é. Eu queria ter 10% do meu mano de São Paulo. O Porque que ele é lá? Que vereador mesmo? Não, ele só é dirigente partidário. Né? Ah, dirigente. Sempre dirigente. Ele assumiu o PSC lá nos. Ficou 24 anos presidente. Sempre ele. Nunca mudou. Ele é a função mais longa do Brasil, né? Ninguém teve tanto tempo. Tem um respeito tão grande, né? O cara é muito bom. É. Para montar chapa, ele é campeão de chapa. Agora, como extinguiu o PSC, não existe mais, pela barreira de cláusula, Uhum. deve estar, os partidos devem estar loucos atrás dele, né? Porque o cara é bom mesmo. Ah, cara. é? Ele é Qual é o muito. nome dele? Professor Campos, Aí, professor ainda? professor de educação física, técnico de O futebol. dia que ele vir Árbitro pra cá, de tu já me futebol. indica já. Eu também. Sim, o cara O dia que ele é vir pra cá, já indica já, ó. o currículo dele é de dar orgulho, né? É orgulho, é o primeiro formado da família, né? Poxa vida. Tu vê que Aí ele- depois eu fui o segundo, né? Ah, é? Seguiu um ano, né? Claro, colocou. Conseguiu mesmo. Ele só não conseguiu ser vereador, né? Eu já sou no Sim. terceiro mandato, né? Assumindo
mandatos de suplência, né? É. Ele só não conseguiu ser, mas foi secretário de município. Que legal, cara. É bom, poderoso gerente de... Então o cara tem, esse tem história. É bom, cara, é bom. Mas e aí? Sigo o máximo que eu consigo sugar dele, eu quero.